Graças e paz, meus irmãos. Boa noite, final de mais um dia. É tempo de descansar, né? E eu quero te convidar também a refletir comigo aqui na palavra do Senhor, tá bom? Eu acho que Deus pode falar contigo e pode te mostrar a importância de descansar. Eu quero estudar um texto com vocês e tirar algumas lições para as nossas vidas, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 22 até o 33. Vamos lendo versículo por versículo e pontuando o que nós podemos aprender com cada um deles, tá bom? Vamos lá? Mateus, capítulo 14, verso 22, começa assim. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele estava despedindo as multidões. E, despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco onde estavam os discípulos já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com os discípulos andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Aqui eu tiro a primeira lição para a gente, no verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Uma das marcas fortes de Jesus é que aonde ele chega não há medo, não há perturbações, não há angústia. Jesus é quem traz a paz e não o susto. Ao olharem Jesus e acharem que era um fantasma, os discípulos tiveram medo. Mas ao se identificar, Jesus diz: não tenham medo, tenham um bom ânimo. Sou eu, Jesus, eu trago paz. Irmão, se Jesus está na sua casa tem que ser um lugar de paz. Se Jesus está na sua família, a sua família tem que ser um lugar de paz, que não haja medo. Onde Jesus chega, o medo sai, tá bom? Continuando o texto, diz assim, ó. Respondendo-lhe Pedro disse: se és mesmo Jesus, o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Aqui eu tiro outra lição, que o coração do homem, diferentemente de Jesus que traz paz, o coração do homem traz dúvida, traz preocupações, traz desconfiança. É o homem quem tem dúvida no coração, não é Jesus que traz a dúvida, não é a presença de Jesus que causa dúvida, não é a certeza de que Deus está num lugar que causa dúvida, mas é o coração do homem que tem dúvida e que anda vacilante. O texto continua, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Se no coração do homem há dúvidas, em Jesus há certezas. Porque Pedro ficou em dúvida e falou: se és mesmo Cristo, deixa-me ir até aí andando sobre as águas. E Jesus então traz uma certeza para ele: então venha, porque com Jesus há certezas e não dúvida. E no verso 30 o texto continua: reparando Pedro, porém, na força do vento, teve medo. Lembra que eu falei que o medo é do homem e não de Jesus? E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Sabe por quê? Porque no coração do homem, além do medo e da dúvida, há também as circunstâncias. É o coração do homem que está acostumado a analisar os prós e contras e ver se vai dar certo ou não, com base nas nossas estatísticas, na nossa forma de pensar e planejar e calcular. Mas com Jesus, irmão, nem sempre as boas estatísticas significam sucesso e nem sempre as más estatísticas significam fracasso. Com Jesus, a vitória dele na sua vida é certa. Isso implica que mesmo quando as circunstâncias são ruins, se você olhar para Jesus, você não terá medo, você não terá incerteza e você terá segurança ao invés de falência e dificuldade. Pedro, enquanto olhava para Jesus, andava sobre as águas. Na hora que ele olhou para o coração humano e começou a olhar as circunstâncias, ele começou a afundar e entrou em desespero. E o texto continua: prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou a Pedro e lhe disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Subindo ambos para o barco, o vento parou. Essa outra lição que eu posso tirar: com Jesus dentro do barco, a tempestade acaba, fica mais fácil passar por ela e tudo se faz novo com Jesus. Verso 33, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é aquele que muda a perspectiva, que muda os cenários. O cenário é de vento, o cenário é de tempestade, as circunstâncias são de dúvida, é de medo, mas com Jesus
o medo sai, a dúvida acaba, a dificuldade fica mais leve e o mar se acalma. Sabe o que talvez, agora depois de ter lido esse texto, eu posso falar para você? Talvez Deus queira te falar nessa noite de que Jesus está na sua vida, Jesus está na sua casa, Jesus está na sua família, Jesus está no seu barco. Então aprenda a olhar Jesus nas circunstâncias e não as circunstâncias apenas como se Jesus não estivesse. Com Jesus nas circunstâncias, o mar se acalma. E mesmo que ele continue com ventos na sua cabeça, ele já se acalmou, porque Deus está no controle. Eu te convido nesta noite a descansar, ir dormir e entregar as suas preocupações ao Senhor, sabendo que Jesus está na sua casa, na sua família e na sua vida. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite. Fique com Deus.